O cemitério Santa Amaro, ele foi locado nesse espaço aqui, nos idos de 1840 e pouco, 44, 45, por um engenheiro francês chamado Louis Leger-Vautier. Ele encontrou esse sítio muito próximo ao centro da cidade e no momento em que a cidade passava por diversos problemas relacionados com pestes. Então, como era uma área relativamente seca, dava para ser usada como cemitério. Então foi indicada por ele para o governo da província para que fosse construído o cemitério nessa área de Santa Amaro das Salinas. A questão é que o cemitério só foi projetado e construído a partir de 1850 por outro engenheiro que sucedeu a Vautier nas obras públicas, que foi José Mamed Alves Ferreira, que foi responsável pelo projeto do cemitério e também da capelinha que está no centro, uma capelinha neogótica no centro desse cemitério. Então, desde então, o cemitério tem feito, assim, tem servido como praticamente um equipamento de salubridade da cidade do Recife, porque antes os enterramentos eram feitos nas igrejas. E isso causava um problema terrível, né, com aqueles odores que resultam da morte dentro de ambientes fechados, que acelerava o processo de salubridade da própria igreja, né? Então, a partir daí, o cemitério foi ganhando em termos de elementos artísticos. As pessoas, quando morrem, trazem para o cemitério um pedaço da vida deles. Quer dizer, cada elemento que está em moda na sociedade em termos de escultura, de arquitetura, é transposto para o túmulo das pessoas. Então, quando a gente anda no cemitério de Santa Amaro, a gente dá um passeio na história da arquitetura do Recife. A gente visualiza objetos que vêm desde meados do século XIX até os dias de hoje. Eu morava ao lado do cemitério, entendeu? Ao lado, a gente pequena, quem chutasse a bola, caísse dentro do cemitério, tinha que vir apanhar. Aí eu nunca tive esse preconceito, eu morei ao lado do cemitério mesmo. Eu sou o verdadeiro cidadão de Santa Amaro. A senhora aprendeu com quem esse trabalho? Olhando os outros fazendo, aí fui aprendendo. E hoje eu faço tudo. Faço coroa, faço buquê para noiva, ornamentação de igreja, tudo aqui a gente trabalha com tudo. Comigo mesmo teve algum tempo que, tempo passado, né, a maioria dos mausoléus tinha umas lamparinas. Aí eu passei e nessa bucha, nesse pavio, tem uma boia e tem uma lata. Aí estava acesa, aí quando você acabou o óleo, né? Aí ficou batendo a água a bucha. Aí quando batia com o vento, dava um cio, mas um cio era bem lento, era muito longe, muito quase apagado mesmo. Quase ninguém escutava. E eu com medo, eu vi aquele cio bem perto de mim. E cada vez eu fui escutando mais perto e terminou jogando matéria para lá e correndo. Foi descansado. Assim que eu entrei, eu tinha muito sentimento, porque o pessoal tá chorando, eu ficava meio aguado também, sabe? Mas agora acabou-se, né? Entra dentro da cova, cavo cova, arranco o osso, enterro, nem pra lá vai. Tu acredita em espiritismo? Já vi esse fantasma aqui? Rapaz, aqui nunca vi. Rapaz, aqui era 8h30 da noite, aqui, lá atrás. Havia aquele vulto, feito de uma noiva. Aí lá vai eu, aí abaixou, sabe? Eu digo, sangue de tempo de Jesus e abençoe Jesus. Jesus abençoe Jesus. Aí aquele negócio foi-se embora. Eu digo, tá amarrado, nome de Jesus, meu Deus do céu. Menina Sem Nome já é um ícone no cemitério de Santa Amaro. A gente começa a perceber a história dela em 1970, quando foi encontrado seu corpo na Praia do Pina. E a gente tem essa menina, o governo procurou muito saber quem era essa pessoa, quem era esse indigente, né? Foi enterrado aqui como indigente. E a repercussão do caso dela foi parecido, semelhante ao caso de Tarsila Guzmão, aquela história todinha do pessoal lá de Pojuca, né? E foi muito comentado na mídia.
Em 1973, a gente inicia esse processo aqui de visitas das pessoas em relação ao túmulo dela. Ela se tornou mais ou menos como se fosse uma santa, não foi beatificada pelo Vaticano, mas ela é motivo de várias peregrinações. As pessoas pedem desde uma casa, realização de sonhos grandes, como assim até mesmo livrar alguém de um vício, nesse sentido. Acredito, claro que acredito. Tu me fala de Bedela, eu digo, aí eu acredito que é para me falar. Eu tenho fé em Deus, é para me falar. Ao visitar o cemitério, a gente nota que ele possui a maior concentração de arte ao ar livre do estado de Pernambuco. Então seria muito importante a gente fazer algum projeto, ter algum projeto estruturado para que assim como outros cemitérios, que a gente tem o cemitério de Paris e tem o cemitério de Buenos Aires, que esse cemitério aqui também se tornasse um ponto turístico, que as pessoas pudessem visitar, pudessem ver o que há tanto de belo aqui. Com relação à questão da arte em si, também é um campo muito propício para os escultores, porque faz parte como posso dizer, da simbologia da morte, diversos elementos, como por exemplo cachorros, caveiras, anjos. Tudo isso é, digamos, motivo dos trabalhos que a gente encontra, dos trabalhos de escultura que a gente encontra por todos os túmulos espalhados aqui pelo cemitério de Santa Amaro. O cemitério também é um retrato da sociedade, porque as famílias mais poderosas, as famílias que têm mais recursos, mandam construir jazigos, ou já possuem jazigos de família. As famílias que não têm, as pessoas que não têm essa tradição, normalmente estão em espaços mais distantes das alamedas principais do cemitério, ou nas chamadas gavetas, né? As gavetas são os lugares onde as pessoas mais normais, comuns, normalmente se enterram. Por enquanto as famílias em si, as famílias mais tradicionais da cidade de Recife e até do estado de Pernambuco, têm jazigos perpétuos no cemitério. São esses jazigos onde a gente encontra a maior quantidade de expressões artísticas, tanto em termos de escultura, como na própria forma do jazigo, que repete a arquitetura do momento que foi construído. A gente encontra aqui elementos que vêm desde o neoclassicismo até o movimento moderno, tá certo? Então, a gente tem aqui o século XIX, o século XX e, lógico, as últimas expressões do século XXI que a gente se encontra, né? O que a gente vê aqui atrás é uma expressão do século XIX, né? É um edifício, uma estrutura historicista, pautada em estilos históricos do passado, né? A gente vê aí elementos do gótico, elementos clássicos, convivendo lado a lado. Esse jazigo que nós vemos aí é um jazigo eclético, quer dizer, é um jazigo do final do século XIX, começo do século XX. E ele diferencia por completo dos jazigos e outros jazigos que a gente encontra por aqui, por essa área, por ser um jazigo com arquitetura voltada para a arquitetura historicista, a arquitetura do passado, né, do século XIX. Por enquanto, outros, que a gente vê mais espalhados por aqui por perto, são jazigos já com a arquitetura contemporânea, arquitetura moderna e contemporânea. A arte, ela parece uma coisa descartável, mas ela é uma coisa que tem a ver com o nosso jeito de ser. Então, não precisa ser a literatura, qualquer arte, né? A arte plástica, por exemplo, né? Na hora que a gente vai fazer a nossa casa, na hora que a gente vai fazer o nosso lugar de rezar. Então, a gente precisa desses elementos artísticos, porque são elementos que são inerentes a gente. Por exemplo, todo passarinho faz a mesma casa, a gente não. A pluralidade da gente é uma coisa impressionante. A poesia... Observem que quando você vai fazer a elaboração de um morto, por exemplo, você tem também o túmulo, né? Então, tem artes plásticas, tem poesia, não é? Porque é através da cultura, não é? De crenças, de discussões mesmo. Eu não sei se vocês já passaram por uma perda grande. A família ela fica bem unida e fala muito, principalmente as mulheres. Então há como se fosse a revisitação dessa pessoa em alguns momentos. Então, são contadas histórias dela, ela é referida, essa pessoa é chorada, essa pessoa ela é curtida, não é?
principalmente na primeira semana da morte. O cemitério de Santa Amaro foi um dos primeiros cemitérios públicos do país, né? Isso impressionou inclusive o imperador quando passou aqui na década de 60 do século XIX, ele já encontrou esse cemitério funcionando, né? Então ele achou o cemitério uma coisa fenomenal, porque no Rio de Janeiro já existia um cemitério, né? O São João Batista, mas uma coisa que impressionou muito foi a capelinha neogótica e o fato de Recife já ter um equipamento como esse, né? Na época que foi construído o cemitério de Santa Amaro, foi construído também o ginásio pernambucano, foi construída o Hospital Pedro II, foi construída a Casa de Detenção. São todos objetos, são todos elementos arquitetônicos daquele momento. É saúde, educação, salubridade e segurança. Equipamentos para dar apoio a uma cidade que começava a crescer. Recife, naquela época, estava crescendo bastante, na segunda metade do século XIX. O cemitério de Santa Amaro tem um problema que é um problema natural a todo cemitério. O cemitério está superlotado. Então, a tendência foi a criação de outros cemitérios mais modernos em áreas mais afastadas do centro da cidade. Esses cemitérios atuais, esses cemitérios contemporâneos, não se utilizam do mesmo princípio que o cemitério de Santa Amaro. No cemitério de Santa Amaro, as pessoas iriam produzir seus próprios túmulos, é por isso que nós temos jazigos, quer dizer, nós temos esse tipo de arquitetura tumular. Por enquanto, nos cemitérios novos, nós temos apenas a cova, nós temos apenas o marco. Então, aqui a gente tem de especial isso, o fato de que as pessoas puderam se expressar nos seus túmulos, ao contrário dos cemitérios contemporâneos, nos quais a gente tem muito pouca oportunidade de se expressar, porque é simplesmente uma lápide locada onde o cadáver foi enterrado. Então, nós temos uma situação muito especial aqui no cemitério de Santa Amaro, que é essa expressividade artística, né, típica do século XIX e XX, né, quando os cemitérios começam a ser construídos e quando os cemitérios se desenvolvem, né? Só que, depois de cheio, agora é procurar outro lugar. Esse aqui vai servir para poucas pessoas a partir de agora, né? A maior parte dos enterramentos é feita em outros cemitérios. O cemitério, ele não é de uma pessoa, ele é um cemitério público, as pessoas se expressam nos seus túmulos, mas nem sempre a família mantém o túmulo como deveria manter. Então, fica muito difícil para o poder público intervir nesse caso. Os cemitérios são retrato da vida, meu amigo. A vida, ela passa, mas as coisas que a gente passa nela, a gente leva junto na cova da gente. Por isso é que existe tanta riqueza expressiva nesses cemitérios antigos. As pessoas sempre querem que, mesmo que o indivíduo, que saiba que o indivíduo morreu, que a presença dele seja marcada, de alguma maneira. E essa presença num cemitério como esse é marcada através de um túmulo, com expressão, com o nome da pessoa, com imagens que possam fazer com que a simbologia se relacione com a morte, a fidelidade, com a própria vida da pessoa. Então, o cemitério é vida. A gente pensa que é morte, mas é uma continuidade.